Muito bem, muito bem. Finalizado o tempo de réplica. Agora o senhor Daniel terá 5 minutos para a tréplica. Senhor Daniel, o tempo está com você. Esse é o último bloco? É isso? Sim. Então, Deltamar, ele faz aí algumas inferências por meio de conjecturas. Como eu disse anteriormente, existe uma revelação progressiva e essa revelação progressiva possui alguns elos de ligação. Ele desliga esses elos para emendar Cacau Philip dentro desses elos. Então, vamos lá. A princípio, ele pergunta onde estava a salvação antes, né, de haver os escritos. 1400 e alguma coisa, 1453, por aí. Tá. A salvação sempre foi e sempre será o eterno, Deus, o transcendente, o que habita nas luzes inacessíveis, aquele que olho de homem nenhum pôde ver e enxergar, mas ele se revela. Ele escolheu e decidiu, através dos meios de graça, aplicar a sua salvação. Se a salvação vem por meio de Noé, quem foi que disse para Noé construir a arca? Foi Deus. Quem é a salvação? É Deus, não é Noé. Se Deus não avisa, Noé tinha morrido afogado também junto com todo mundo. Quem era a salvação de Adão? Quer dizer, coitado do Adão, está perdido. Não tem profeta para salvar Adão, porque se Adão era o primeiro homem, cadê o profeta para salvar Adão? Coitado, está perdido. O Adão salvou o filho, mas não pode salvar a si mesmo, porque não tinha profeta para salvar ele. A salvação é Deus. As Escrituras estabelecem: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor, que anuncio o fim desde o princípio. Isaías 64, se não me falha a memória, ou Isaías 60, verso 4, ele diz, né? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro, não há Salvador. Sou eu que anuncio o fim desde o princípio e chamo à existência coisas que ainda não existem, não se sucederam. Eu sou o Senhor, farei a minha vontade, e toda a minha vontade, né, será cumprida. Ele estabeleceu meios de graça. Quando o Deltamar fala que Cacau Philip é a salvação, eu entendo que ele está dizendo que Cacau Philip é o próprio Cristo, é o próprio Deus, é o pão vivo que desceu do céu, é o Logos de Deus, é a palavra de Deus cristalizada, né, e personificada no indivíduo. No entanto, quando ele fala sobre Jesus ser um profeta, quando a Bíblia estabelece que Jesus é um profeta para os judeus, para os hebreus, como diz ali, uma pessoa fez um comentário: Daniel, mas Jesus ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, o profeta, veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas Jesus, como o Deus transcendente e emanente, o Deus que ascendeu ao céu, o Deus que se fez homem, despiu-se de sua glória para morrer, né, como homem, ser crucificado e receber a ira do eterno sobre si, é ele que é a salvação. Não existe outro. Os meios de graça é uma coisa e a salvação é outra. A salvação é Cristo Jesus, é a sua morte sacrificial, a sua morte vicária, a suficiência do sacrifício de Cristo, a suficiência do seu sangue derramado, como nós vemos lá em Colossenses capítulo 2, verso 14, como nós vemos também em 1 Pedro capítulo 1, verso 2, que ele elege pela presciência lá da eternidade. Ninguém se candidata à salvação. Ele elege, antes da fundação do mundo, homens para a salvação. Inclusive, nós temos lá em Apocalipse, capítulo de número 17, verso 8, e Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 8, pessoas que têm os seus nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. No livro do Cordeiro de Deus, os seus nomes estão registrados lá, antes da fundação do mundo, para a salvação. E aí nós temos a passagem que, em Hebreus, capítulo número 9, e versículo 16 e 17, dizendo que ele é o Cordeiro
substitutivo. Isaías 53, Isaías 53, verso 10. Deus agradou-se Moelo. A ira de Deus estava contra a humanidade. O homem é salvo da ira de Deus, ou seja, através do Cordeiro substitutivo que é Cristo. Ok, muito bem. Finalizamos esse bloco de pergunta, resposta, réplica e tréplica. Agora, senhores, de acordo com o decorrer do debate, eu gostaria de fazer as minhas perguntas diretamente aos dois. Como continuou, quem faz a tréplica faria a primeira pergunta, então vamos continuar dessa forma, vai ter a primeira resposta. Vai ser a mesma pergunta direcionada aos dois, eu vou dar 2 minutos para a resposta. Como seria a pergunta, seria pelo Daniel, então ele vai responder. Deixa eu programar aqui. 2 minutos. Daniel, a minha pergunta é, de acordo com o que você finalizou aí, falando sobre salvação, eu quero que o senhor explique em 2 minutos o que é salvação e o que é Salvador. Você tem 2 minutos. Em primeiro lugar, salvação. A Bíblia explica sobre a doutrina da redenção, doutrina da propiciação e a doutrina da justificação. Em primeiro lugar, salvação. O homem precisa de salvação, por quê? Porque ele está em um estado de réu, diante de Deus. Ele transgrediu a lei de Deus, comeu do fruto proibido, e agora a ira de Deus está voltada contra o homem, porque Deus é justo e a justiça de Deus ela não falha, não volta vazia. A ira de Deus e a justiça de Deus, ela quando segue, ela não volta vazia. Antes faz o que apraz a Deus e prospera naquilo para qual foi enviado. É a ira de Deus que está voltada contra o homem. Isaías, capítulo de número 53 e versículo 10 diz que Deus agradou-se em Moelo. Moelo quem? Um cordeiro substitutivo. Os atributos de Deus é da seguinte forma: são tão perfeitos que um atributo de justiça não pode sobrepujar o atributo de amor. O amor de Deus é incondicional? É. Mas e a justiça de Deus? Também. Então, o que Deus faz? Ele separa o seu atributo de justiça perfeito. Ele vem para destruir o homem. Essa é a obra econômica da salvação. Esse é o conceito de salvação. Ele vem para destruir o homem por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da falta de fé, enfim. Quando ele faz essa separação, ele quer demonstrar também o amor perfeito. E o amor dele tem que ser incondicional, não deve ser com base no mérito. É isso que é a doutrina da graça. O amor de Deus e a salvação de Deus não é por mérito. Aí o que Deus faz? Coloca o Filho para receber em si a ira de Deus. E através do Filho ele demonstra o amor perfeito, incondicional, fazendo o Filho sangrar e receber a ira do Pai sobre si no nosso lugar. Isso é o conceito de salvação. Ok, muito bem. De acordo com a minha pergunta, apóstolo Eltamar, é a mesma pergunta para você. O que é salvação e o que é Salvador? Peço que o apóstolo nos explique, porque, de acordo com a explicação do senhor Daniel, ele não nos falou o que é salvação e o que é Salvador. Eu gostaria de saber o que é salvação e o que é Salvador. Apóstolo Eltamar, o senhor tem 2 minutos. Ok, muito obrigado. O que é a salvação e o que é o Salvador? Primeiro ponto, deve-se entender que existe as coisas no sentido maior e também existe a mesma coisa no sentido menor. Por exemplo, quando se diz que o profeta é a luz do mundo, mas também se diz que os discípulos desse profeta também é a luz do mundo. O profeta, a luz do mundo no sentido maior, e os seus discípulos, a luz do mundo no sentido menor. Porque o profeta é a representação de Jesus Cristo e os seus discípulos representam a igreja. E veja que o sol, de fato, é a grande estrela, é a luz, mas a lua, ela transmite, reflete a luz do sol, mas de uma forma menor. Então, quando se fala de Salvador, no sentido maior, é Deus ele mesmo. Quando se fala no sentido ao nível dos homens, o Salvador é um profeta. Quando se fala no nível maior, no nível de Deus, a salvação é Deus ele mesmo. Mas quando se fala ao nível dos homens, a salvação é o profeta. E eu disse aqui várias vezes, Atos 13, 47. Daniel não vem falar sobre Atos 13, 47, onde diz claramente que Paulo dizendo
contando, falando sobre o seu ministério de Isaías 49:6, ele diz: o Senhor me estabeleceu para que eu seja a sua salvação até as extremidades da terra. Então é isso que as pessoas devem entender. Há um Deus no céu e deve haver um profeta na terra. Quando foi que a humanidade ficou sem um profeta? Quando foi que Deus salvou a humanidade sem um profeta? É por isso que existe a Bíblia. Se não fossem os profetas, Daniel não estaria aqui falando sobre a Bíblia. A Bíblia é o livro dos profetas. Cada palavra, cada versículo, cada texto que ele fala aqui é dos profetas, mas os profetas mortos. Daniel quer os profetas mortos, mas ele não quer o profeta vivo, como os judeus em João 9:28. Nosso profeta é Moisés, e recusaram Jesus. É a mesma coisa aqui, a história se repete. Tá mudo, senhor Eli. Seu áudio tá mudo. Ok, tá me ouvindo agora? Sim, agora tô. O senhor tá me ouvindo? Vou fazer outra pergunta para os dois novamente, com 2 minutos, começando novamente pelo senhor Daniel. Senhor Daniel, a minha pergunta é: os profetas podem ser chamados de Deus? Gostaria que o senhor respondesse. Não. 2 minutos para você. Jamais um profeta pode ser chamado de Deus. Ele pode ser chamado por Deus, ter um chamado, né, por Deus, mas ser chamado de Deus, né, jamais. O senhor finalizou? Sim. Ok. Deixa eu zerar aqui. Ok. O senhor Daniel não usufruiu de todo o tempo, mas o tempo é igual, é 2 minutos. Apóstolo, o senhor entendeu a minha pergunta? Sim, eu entendi, irmão Eli. Então o senhor tem 2 minutos para dar a sua explicação. Ok, eu entendo a resposta do senhor Daniel. Essas coisas ele aprende na escola pastoral, lá nos cursos de seminário e assim por diante. Porque a Bíblia, que Daniel carrega, diz em Salmo 119, versículo 89, que os profetas são deuses. Assim como João 10:34. Jesus confirma isso, os profetas são deuses, os profetas são uma divindade na terra. E vou dar outro exemplo aqui. Quando Deus foi enviar Moisés para o Egito, Daniel sabe disso. Deus disse: eis, Moisés, que eu te faço um Deus sobre toda a terra do Egito. E Moisés e Arão será o teu profeta. Ora, Deus estabelece Moisés como um Deus, por Deus sobre a terra do Egito, e Arão como seu profeta. O que isso quer dizer? Arão era porta-voz de Moisés. Isso é o que a Bíblia diz. Os profetas são deuses, de acordo com o Salmo 119, versículo 89. João 10:34, e Moisés foi colocado lá como Deus sobre toda a terra do Egito. É por isso que quando as pessoas enfrentavam o profeta, eles caíam, como Datão, o Coré, o Abirão, o Balaão. Sim, Balaão enfrenta Moisés em Números 22, e ele cai ao fio da espada, em Números 22, ele cai ao fio da espada em número 31. O Datão, o Coré, o Abirão enfrentaram Moisés. O Arão, a Miriam enfrentaram Moisés. Veja o que aconteceu com a Miriam. Veja o que aconteceu com todos aqueles que enfrentaram Elias, enfrentaram Eliseu, todos aqueles que enfrentaram Moisés, enfrentaram Josué. O que aconteceu com aqueles que enfrentaram Paulo, enfrentaram Pedro, enfrentaram Jesus? Eles caíram, eles foram destruídos. Por quê? Porque os profetas, aos níveis dos homens, eles são deuses sobre a terra, de acordo com o Salmo 119 e João 10:34. Muito bem, muito bem. Então, eu penso que ainda dá tempo para mais uma pergunta. Com o tempo de 2 minutos, o senhor terá 2 minutos, senhor Daniel, para responder, ou o pastor Daniel. As perguntas que eu estou fazendo aqui foram palavras mencionadas durante esse debate, durante o tema que vocês entraram. Então, eu fui captando algumas coisas que vocês falaram e é por isso que eu estou fazendo a pergunta. Não é fora do debate, é coisas que vocês mencionaram, ok? E a minha pergunta agora é esta. Senhor Daniel,
o que foi o fruto proibido lá no Jardim do Éden? Você tem 2 minutos para nos explicar. A Bíblia não especifica qual é o fruto que eles comeram lá no paraíso. A transgressão não foi por conta do fruto ou tipo do fruto, a espécie do fruto. O pecado se deu pela desobediência à palavra de Deus, que disse: não coma do fruto que está no meio do jardim. Poderia ser qualquer tipo de fruto, poderia ser uma banana, poderia ser um abacate, poderia ser um coco, como alguns gostam de fazer algumas piadas, dizer, na realidade era um coco, porque Eva tomou do fruto. Então, se ela tomou do fruto, era um coco. Ela tomou e comeu. Então, tomou a água do coco e comeu do fruto. Muitos fazem muitas piadas a respeito desse fruto, mas o foco ali não é a espécie de fruto. O foco é a transgressão, é passar por cima da palavra de Deus. Primeiro, o pecado, né? Com base nas escrituras, com base nos termos etimológicos, o pecado, na realidade, ele começa com transgressão. O que significa transgressão? Né? Primeiro, o pecado é a transgressão. O que significa transgressão? Significa que a lei de Deus é como uma cerca e Deus decidiu não favorecer o homem depois que ele saltasse por cima dessa cerca em um terreno desconhecido, que Deus decidiu não manifestar a sua presença. Ele está lá, mas não quer manifestar a sua presença lá em favor do homem. E o homem, o que faz? Transgrediu, saltou por cima dessa cerca que é a lei de Deus e acabou caindo num terreno onde Deus decidiu não realizar o seu favor, né, por esse homem. Agora, o fato é que tanto nas escrituras, né, no Bereshit, no livro de Bereshit, como no Targum, diz que um menino haveria de nascer da mulher e salvar o homem. Ok. Na explicação do seu Daniel, penso que todos ouviram. Apóstolo Eltamar, é a mesma pergunta que eu fiz ao seu Daniel, é a mesma para você. É para que as pessoas tenham a visão, porque aqui nós estamos com um pastor, um bacharel em teologia, e o senhor Deltamar, apóstolo do profeta Cacau Filipe. E quando eu faço a pergunta direcionada aos dois, é para que as pessoas consigam ver a interpretação de ambos os lados. É a mesma pergunta, apóstolo. O que foi o fruto proibido? Você tem 2 minutos. Ok. O primeiro ponto que as pessoas devem observar é que quem escreveu Gênesis foi Moisés, e muito tempo depois que aquilo tinha acontecido. Então, Gênesis é um livro simbólico e tipológico, assim como o Apocalipse. Quando João fala sobre o Apocalipse, que ele viu alguns dragões, o senhor Daniel não pode me atrapalhar, senhor Daniel. Quando ele vê alguns dragões, alguns animais, o sol, a lua, isso e aquilo são símbolos, são tipos, não são coisas literais sobre a terra. E quando Moisés fala sobre árvores, uma árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da vida, aquilo são tipos. Quando João Batista falava que toda árvore que não produzisse frutos dignos de arrependimento, ou seja, seria cortada e lançada no fogo, não era de árvores literais que João Batista falava, mas falava-se de homens, de pessoas. Quando Jesus dizia toda árvore produz frutos segundo a sua espécie, e é pelos seus frutos que se conhece uma boa ou uma má árvore. Jesus não falava de árvores literais, mas de pessoas. Então, o Gênesis é tipológico, os 4 rios são tipos, as árvores são tipos para pessoas que estavam lá. De um lado, Deus, de um outro lado, Satanás, no nível dos homens, de um lado, Adão, de outro lado, um animal chamado serpente, que era bem próximo do homem, era como um homem selvagem. E o fruto proibido era o ato sexual. E esta palavra fruto dá-se a entender que era um ato sexual. Por exemplo, em Provérbio diz que a mulher adúltera come do fruto, ela limpa a sua boca e diz, eu não comi. Então, Gênesis, ele é tipológico, ele é simbólico. E esta revelação sobre o pecado original está na revelação do profeta William Branham, assim como, penso que em Cacô, capítulo 23. Se vocês quiserem saber claramente sobre esta tão grande revelação, vocês podem ler o livro do profeta Cacô Filipe, penso que o capítulo 23. O fruto proibido foi o ato sexual, e deste ato veio Caim e Abel. Ok, muito obrigado pelas respostas. Já estamos caminhando para o final desta live.
Vamos partir agora para as considerações finais. E nessa consideração final, eu vou estipular o tempo, pois nós já estamos muito longe. Eu vou dar 5 minutos para que ambos façam a sua consideração. De acordo com a ordem, o pastor Daniel, o senhor terá 5 minutos para as suas considerações finais. Não vou liberar o tempo, porque nós já estamos muito longe no tempo. O senhor tem 5 minutos, senhor Daniel, para as suas considerações. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte: salvar-se-á dando luz a filhos. Quer dizer, então isso significa que o sexo é uma coisa tão maligna que por meio do sexo uma mulher pode ser salva. É interessante demais essa interpretação, gente, né? Parece até aquela interpretação, né, de William Marion Branham, né? Os brahmanistas que vocês falam. De acordo com as escrituras, até foi perguntado pelo Deltamar sobre o cantar do galo, sobre o toque do galo, ou o ressoar do galo, nas escrituras da Terra Santa, não podia ter criação de galo. Agora, veja bem onde vem a interpretação inferente da mensagem. É por isso que eu queria dar o tema de dispensação da mensagem. Por quê? Tudo isso começa com William Marion Branham dizendo ser ele o profeta do entardecer. Agora, vamos lá. De onde saiu esse método, essa hermenêutica da mensagem? Primeiro começa lá com o cantar do galo, né? Na Terra Santa não podia se criar o galo, e aí nós temos na tradição judaica, o babacama, né? Existe uma tradição judaica chamada babacama, capítulo de número 7, verso 7, que diz que não podia criar galinha naqueles perímetros onde tinha o sacerdote, onde tinha Herodes, ou nos perímetros da cidade santa, porque as galinhas sujavam a terra santa. Então, de onde surgiu essa interpretação de que havia um galo ave cantando lá? Foi perguntado se eu sei, o dono do galo. Eu sei. O dono do galo, sabe quem é? O dono do galo é o imperador de Roma, porque tratava-se de soldados que tocavam a sua trombeta, né, na troca da guarda, né? Existia a vigília judaica, né? Onde o princípio das vigílias, você vai encontrar isso em Lamentações, capítulo 2, versículo 19. Começava o início dessa vigília às 18 horas da noite e terminava às 10 horas. A segunda vigília, no conceito judaico, começava à meia-noite, né? O profeta da meia-noite começava à meia-noite, né? Isso você vai encontrar em Juízes, capítulo de número 7 e versículo 9. Também a terceira vigília da manhã, 2 horas da manhã até às 6. Isso é 1 Samuel, capítulo 11, verso 11. De onde vem a hermenêutica do profeta da meia-noite, o clamor da meia-noite? Vem da tradição, né, da troca pretoriana dos guardas, né? No dia em que Jesus estava sendo espancado, os soldados romanos estavam divididos em 4 guardas, 4 vigílias. Em Roma, a primeira vigília começa às 18 horas e termina às 9 horas da noite. O entardecer, o profeta William Marion Branham. A segunda vigília, às 21 horas até a meia-noite, o clamor da meia-noite, o Cacol Philip. Só que aí tem também a terceira vigília, que começa às meia-noite e vai até às 3 horas da manhã, o ressoar do galo. Aí nós vamos ter mais uma vigília, que começa às 3 da manhã e vai até às 6 da manhã, o nascer do sol ou o toque do amanhecer. Tá aí, se hoje existe um profeta, o profeta do nascer do sol, do amanhecer, aqui estou eu dizendo que a salvação é Cristo Jesus. Eu sou profeta do nascer do sol, o profeta do amanhecer, da quarta vigília, dessa interpretação que vocês dão. Vocês usam a troca da guarda, né, pretoriana, a troca da guarda, para dizer que isso é uma interpretação profética, é uma dispensação profética nas bases da troca dos soldados pretorianos que mataram Jesus, que feriram Jesus, que chibataram Jesus. Tá aí, gente. A hermenêutica de vocês caiu por terra agora. Percebe isso aí?
senhor já terminou? Era essas as considerações finais? Sim, sim. Ok. O toque do amanhecer é esse. Só tem salvação em Jesus Cristo. Fora dele não há salvação. Ok. Eu sou o profeta do Apóstolo nascer do Eltamar. sol, hein? Eu posso dizer que eu sou o profeta do nascer do sol. Ok. Agora o tempo vai ser dado ao apóstolo Eltamar. O senhor entregou. Apóstolo Eltamar, o senhor vai ter 5 minutos também para as suas considerações finais. A partir de agora, o senhor tem 5 minutos. Ok, muito obrigado. Eu queria fazer uma retificação na minha última fala, que eu disse que desse adultério de Adão de Eva com a serpente veio Caim e Abel, mas o correto é, veio Caim. É isso que eu queria retificar. Agora, quando o senhor Daniel puxa aí 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, para dizer que a fruto proibido não era o ato sexual, porque a mulher seria salva se desse à luz filhos, e é este versículo que ele puxa, eu poderia perguntar, senhor Daniel, como que o senhor explicaria a Maria, grávida de Jesus? Foi pelo sexo também que Maria ficou grávida? Sim ou não? Eu posso optar não É uma responder, né? pergunta. Eu posso O optar não senhor não vai responder, né? responder. O senhor não vai responder porque o senhor foi pego pela engrenagem da revelação. De fato, o senhor disse que a Não. revelação é progressiva. E quando O que eu Adão posso veio e revelou responder, algumas coisas, ninguém vai eu estou no gostar. meu tempo, o senhor não respondeu. Era para responder se a Maria foi grávida pelo sexo também. Mas o senhor não respondeu. Quando Adão revelou algumas coisas, depois Deus enviou um outro profeta. Ele revelou mais algumas coisas, Deus enviou outro profeta, Deus enviou outro profeta. A revelação é progressiva. E ela progride por meio dos seus servos, os profetas. Moisés escreveu 5 livros e trouxe grandes revelações. Mas depois veio Josué, trazendo outras revelações. Depois veio Samuel, depois veio Isaías, Jeremias, Abacuque, Sofonias, Daniel. Todos os profetas do Antigo Testamento. A revelação progrediu. Veio João Batista, veio Jesus, veio Pedro, veio Paulo. E veio todos os profetas que Jesus prometeu em Mateus 23. O senhor foi pego na engrenagem da revelação, senhor Daniel. Quando o senhor puxou 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, está bem, mas o senhor será que pode explicar Maria estando grávida sem a ajuda do sexo? Agora, quando você Pantera. diz que o sexo... Não, eu não fiz uma pergunta para o senhor. Não. E o senhor, com respeito ao sexo ainda, o sexo é para quê? Aí o senhor falou umas coisas aí sobre o sexo. Eu lhe perguntaria, se o senhor quiser responder, eu vou abrir um espaço para o senhor responder no meu tempo. Senhor Daniel, o sexo que Deus liberou lá, no Gênesis, depois do pecado, Deus disse que agora poderia fazer. Antes não podia, mas agora podia. Era para quê, senhor Daniel? Era para procriação ou era para o deleite das pessoas como as pessoas fazem hoje? As pessoas hoje fazem sexo para quê? Para procriação? Ambos. Era para que o sexo lá, senhor Daniel? Ambos. Se Deus deu Lá não diz isso. Lá não diz isso. Lá diz que era para a procriação. Era para eles multiplicar sobre a face da terra, não para eles deleitar-se, como fazem hoje. As pessoas veem o mandamento de Deus hoje, que o homem deve ter relação com a sua esposa 3 vezes na semana, eles acham um absurdo. Mas quando ele vai para a Gênesis, será que o Adão deitava com a Eva todos os dias? 2 vezes por dia? 3 vezes por dia? Será que você pode imaginar, senhor Daniel, o senhor pode voltar aqui, o senhor está me atrapalhando, o senhor pode voltar aqui outra hora para dizer o que o senhor não disse. Mas será que o Abraão colocava a sua boca no sexo da Sara? Será que o Abraão aproximava-se da Sara por trás como animal? Será que o Abraão colocava a língua dentro da boca da Sara para comer saliva? É isso, senhor Daniel. Será que o Adão fazia isso lá? Será que o Jacó fazia isso lá? Você já imaginou Abraão? Essa é a mensagem não, são perguntas retóricas, eu não abri a palavra ao senhor. Será que os profetas faziam isso? Eu não entendo. Só uma pessoa que ama o pecado, sim, a pessoa que ama a imoralidade, pode defender o homem aproximar de sua mulher mais do que 3 vezes por semana. Só um homem que ama a imoralidade, a perversão, pode colocar a sua boca no sexo da sua mulher, a mulher colocar a sua boca no sexo do seu marido e ainda vir aqui para dizer que isso está certo. É o diabo de uma ponta a outra nessas igrejas. É o diabo de uma ponta a outra nessas escolas pastorais. Mas eu gostaria de ter tempo para me responder outras coisas aqui. Agora, eu gostaria de dar as minhas considerações finais para convidar os teólogos, os líderes do Brasil, para vir para o confronto, para que vocês provem que, de fato, vocês são ministros do Evangelho, que, de fato, Deus os estabeleceu sobre a terra. Sim, convido todos vocês para vir aqui nos debates. Agora, vocês podem vir com a teologia, com a filosofia, com a arqueologia,
com tudo que vocês chamam de isso ou daquilo. E nós iremos contra vocês com a revelação profética que Deus deu ao profeta Cacô Filipe. Quando o senhor Daniel diz que é o profeta do cantar do galo, ele só não pode mostrar o seu chamado, a sua comissão, a sua mensagem, aonde a Bíblia fala sobre ele. E também, senhor Daniel, se o senhor é o profeta do cantar do galo, como que isso é possível? Se nós ainda estamos à meia-noite. O meu muito obrigado a todos e até uma próxima vez. Ok, muito obrigado, apóstolo Eltamar, muito obrigado, o senhor Daniel, o pastor Daniel. Quero agradecer a todos vocês, mais uma vez, por terem comparecido, e quero agradecer todas as pessoas que estiveram conosco, nos assistindo, e agradecer todas as pessoas que irão assistir esse debate. E gostaria de dizer tanto ao apóstolo Eltamar quanto ao senhor Daniel, se ficou alguma coisa não respondida de algum lado, se os senhores desejarem marcar um outro debate, a gente pode fazer, seja a qualquer hora a gente pode marcar, se ficou alguma coisa que não for dito. Então, desde já eu agradeço a todos, agradeço a todos que estão nos assistindo e gostaria de desejar um abraço aos dois participantes. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Para vocês também. Valeu, Eltamar. Um abraço. Valeu. Obrigado. Descubram tudo sobre o misterioso profeta Cacô Filipe. Através desta aplicação, recebem o livro do profeta Cacô Filipe, no formato de texto e áudio. Descubram as suas entrevistas em vídeo, ações e testemunhos. Através desta aplicação, descubram a extensão do seu ministério no mundo inteiro. No Google Play ou Apple Store, baixem gratuitamente a aplicação Profeta Cacô Oficial, disponível em 20 línguas.